Oi, eu sou a professora Cristiane do GAD Fisiologia. Neste vídeo vamos falar sobre o mecanismo de transdução das células ciliadas da orelha interna, incluindo as estruturas encontradas na cóclea, nas ampolas e nos órgãos otolíticos. Cada uma dessas estruturas segue o esquema de um tecido contendo células ciliadas, cuja base se encontra banhada por perilinfa e o ápice por endolinfa. Lembrando que a perilinfa é um líquido similar ao fluido cerebroespinhal e a endolinfa é enriquecida em potássio. Isso funciona, como eu disse, para todas as estruturas que compõem a orelha interna: as cristas das ampolas, a mácula dos órgãos otolíticos e o órgão de corte da cóclea. Notem que todas elas têm as células ciliadas organizadas e os cílios recobertos por uma camada gelatinosa. No caso das cristas, é a cúpula. No caso da mácula, é a membrana otolítica e no caso do órgão de corte, é a membrana tectorial. A questão agora é como as células ciliadas da orelha interna transformam movimentos dos cílios em potenciais de membrana, que é a linguagem falada pelo sistema nervoso central. Para entendermos isso, nós usaremos o órgão de corte como modelo, mas o mecanismo é o mesmo para todos. Como você já viu, as alterações mecânicas provocam inclinações nos cílios das células ciliadas presentes no órgão de corte. E o mesmo acontece com as ampolas e os órgãos otolíticos. Se nós observarmos esses cílios com maior cuidado, você verá que, primeiro, eles são organizados por tamanho. Segundo, há filamentos de ligação apicais que ligam fisicamente um cílio ao outro, de forma que eles se movimentam em conjunto. A inclinação dos cílios em direção ao cílio mais alto faz com que a membrana seja esticada e a inclinação em direção ao cílio mais baixo afrouxa a membrana. Nessa região, há canais de membrana que estão ancorados através de proteínas estruturais. Quando o filamento de ligação é esticado, os canais se abrem mecanicamente e, se algum canal estiver aberto, ele vai se fechar quando a inclinação é para o lado oposto. Esses canais que nós encontramos aqui são canais de potássio. Vamos entender isso melhor. Aqui nós temos uma célula ciliada em repouso. Os canais estão fechados. A endolinfa está banhando a parte apical e a perilinfa está banhando a parte basolateral da célula. Quando os cílios se inclinam em direção ao cílio mais alto, os canais de potássio são abertos. Quando um canal de potássio está aberto, o que esperamos que aconteça? Se você se lembrar das aulas de eletrofisiologia, vai saber que o neurônio tem um meio interno negativo em relação ao meio externo. E o sódio está em alta concentração no meio extracelular e baixa concentração no meio intracelular, e o potássio está em alta concentração no meio intracelular e baixa concentração no meio extracelular. Você também vai se lembrar que quando o neurônio está em repouso, considerando as energias elétricas e químicas que interferem no movimento iônico através da membrana, o sódio tem um potencial de equilíbrio que favorece seu influxo. O potássio, por outro lado, tem um potencial de equilíbrio que favorece o seu efluxo. Isso quer dizer que quando o neurônio está em repouso e fica permeável ao sódio, o sódio vai tender a entrar nele, enquanto o potássio vai tender a sair. E quando o sódio, que é carregado positivamente, entra no neurônio, o neurônio despolariza. Por outro lado, o potássio, que também é carregado positivamente, sai do neurônio carregando carga positiva, portanto, quando ele sai, o neurônio hiperpolariza. Mas tudo isso acontece em um neurônio rico em potássio e pobre em sódio, imerso num meio extracelular similar à perilinfa, que é rica em sódio e pobre em potássio. Agora, no caso da orelha interna, o que temos é uma célula transdutora cujos cílios estão imersos na endolinfa, que é rica em potássio, e ainda por cima, quando os cílios se inclinam, são canais de potássio que se abrem. E agora? Acontece que a endolinfa tem muito mais potássio do que o meio intracelular das células ciliadas. Então, na verdade, o que acontece é que quando o canal de potássio se abre, ao invés de sair potássio da célula, ele entra. Vamos dar uma limpada nisso aqui para a gente enxergar isso melhor. Então, nós entendemos que, como a endolinfa é muito rica em potássio, a força eletroquímica do potássio é para a sua entrada na célula ciliada. Como o potássio é um íon carregado positivamente, quando ele entra na célula ciliada, ele provoca sua despolarização.
Aqui na base da célula ciliada temos canais de membrana dependentes de voltagem. Então, nessa despolarização causada pelo influxo de potássio, nós temos a abertura de canais de membrana na base da célula. Os canais que estão aqui são de cálcio e potássio. Mas agora nós temos canais de potássio se abrindo numa membrana que separa um meio intracelular rico em potássio e um meio extracelular pobre em potássio. Então, nesse caso, aqui na base da célula, o potássio vai sair da célula, sendo levado para o meio extracelular, a favor do seu gradiente eletroquímico. Além disso, o cálcio entra na célula, também a favor do seu gradiente eletroquímico. Vocês sabem que o cálcio é estocado em organelas intracelulares, ou então ele fica fora da célula. E vocês sabem agora o que o cálcio faz num ambiente rico em vesículas sinápticas. Ele causa a fusão das vesículas com a membrana celular e a extrusão do seu conteúdo. Isso sinaliza para o neurônio ganglionar que inerva a base dessa célula, fazendo com que ele seja ativado e envie informação para o sistema nervoso central. Para finalizar, vamos lembrar que todos esses íons voltam para os seus devidos lugares. O potássio é devolvido para a endolinfa pela ação da estria vascular associada à circulação sanguínea especializada e também volta para a célula ciliada através da bomba de sódio e potássio. Além disso, o cálcio é devolvido para o meio extracelular ou estocado em organelas intracelulares através das bombas de cálcio. Ok, pessoal, aqui nós encerramos a neurofisiologia da audição e agora já temos nossa deixa para iniciarmos as videoaulas sobre o sistema vestibular. Esse é o GAD Fisiologia, nos vemos no próximo vídeo.